Você vai assistir agora o Evangelho da Paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo, com o pároco, Padre Tiago Azevedo, da Paróquia dos Santos Anjos Leblon. Amados irmãos e irmãs, hoje vivenciamos a celebração chamada Ofício ou Ação Litúrgica da Paixão do Senhor. Hoje é o único dia do ano em que não se celebra a Santa Missa. Nós receberemos sim a Eucaristia, que foi consagrada na Santa Missa de ontem, e está na Capela da Reposição, no Tabernáculo. Hoje não se celebra a Santa Missa, não se renova o sacrifício da cruz, porque hoje é o dia do sacrifício da cruz. Sim, hoje é o momento ápice da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, após a condenação, após a traição, após a crucifixão, nosso Senhor, no alto da cruz, entrega o seu Espírito ao Pai e diz: tudo está consumado. O que é tudo? O que significa no alto da cruz, nosso Senhor, Deus de Deus, luz da luz, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada, feito homem para a nossa salvação. O que significa nosso Senhor exclamar no alto da cruz: tudo está consumado? Para compreendermos bem esta afirmação, é importante reconhecermos que a cruz não é um acidente no percurso. A cruz não é um ocaso na história de Jesus. A cruz é uma escolha. A cruz é a meta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o homem decaído no pecado acaba, como consequência do pecado, trazendo a morte à sua realidade humana, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, criado para a eternidade, para a graça, para a salvação, quando o homem cai no pecado, é preciso que esta queda seja agora remediada. E o único remédio para a morte é que alguém possa mergulhar a morte e sair vencedor dela. É por isso que hoje nós cantamos isso quando beijarmos a cruz, quando sairmos em procissão pelas ruas. Nós olhamos a cruz, que era sinal de desgraça, sinal de condenação, a pior morte para a qual alguém poderia ter sido condenado pelo Império Romano. Nós olhamos a cruz, que outrora era sim sinal de desgraça e de condenação, olhamos para ela e cantamos vitória. Olhamos para a cruz e clamamos vitória. Mas como alguém pode ser vitorioso com algo que era sinal de desgraça? E continuamos a cantar vitória. Tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Pilatos não tinha noção do que fazia ao permitir, a partir da solicitação e da pressão dos fariseus, não tinha noção do que fazia ao colocar Deus numa cruz. Aquele que é digno de toda honra e toda glória é condenado ao escárnio e à humilhação. É condenado e não foge à cruz. Por isso eu digo que a cruz não é um acidente no percurso, não é um ocaso na história de Jesus. A cruz é uma escolha. Ele assumiu a cruz. E eu dizia que para remediar aquilo que outrora acabamos recebendo como consequência do pecado, a morte, era preciso que alguém mais forte que a morte abraçasse também a morte para vencê-la. É isso que nós cantaremos amanhã, que a morte não foi mais forte do que a vida, que a morte de nosso Senhor não o impediu de vencê-la. Quando nós vemos nosso Senhor no alto da cruz gritar, expirando, entregando o Espírito ao Pai, dizendo: tudo está consumado. Este tudo significa que aquela história da salvação que começou a ser escrita na história da humanidade com Deus
que concebe, que cria o homem à sua imagem e semelhança. E em meio a esta história, essa humanidade manchada pelo pecado e como consequência a morte, agora, no alto da cruz, quando nosso Senhor abraça a cruz para a nossa salvação e abraça inclusive a morte, ao dizer ele, tudo está consumado, ele está dizendo, agora aquela história de salvação está completa. Agora o erro do homem está pago. Agora a morte assumida será redimida. Agora o homem volta a assumir a nossa imagem e semelhança. É isso que a igreja ensina quando, após ter sido flagelado, coroado de espinhos, vestido com um manto vermelho, nosso Senhor é apresentado novamente e Pilatos o apresenta dizendo, Ecce homo, eis o homem. Nesta afirmação de Pilatos, a igreja vê claramente este consumado da obra de Deus. Eis o homem, ele é o homem perfeito, o homem sem mácula, o homem sem mancha. Mas pensamos, como? Como sem mancha? Se está ferido? Se está sangrando? Se está coroado de espinhos? Se vestido com um manto vermelho o é, por escárnio dos soldados romanos? Como que olhamos para ele e vemos? Ecce homo. Sim, nós o olhamos e contemplamos, porque com ele é realizado o que deveria ter sido realizado em cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, cada batida dos cravos em suas mãos, cada espinho que feria sua cabeça, cada flagelo que rasgava sua pele, tem um nome, o meu, o teu. Ali também a paixão do Senhor grita o nosso nome. Ali também, cada gota de sangue derramada por nosso Senhor traz o nosso nome, o meu e o teu também. Foi por mim e por ti. Por isso, hoje, nesta ação litúrgica, quando formos convidados a beijar a cruz, não é somente um gesto simbólico, um gesto de beijarmos um objeto, não, é mais, é muito mais. Beijar a cruz é assumir parte dessa história na nossa história. Beijar a cruz é dizer, este fato, a morte de Deus, não é um fato indiferente à minha história. Também eu fui salvo por esta cruz. Também eu fui redimido pela paixão de nosso Senhor. Hoje, quando também nós caminharmos pelas ruas em procissão, acompanhando os nossos jovens que irão dramatizar a paixão de nosso Senhor, também nós somos convidados a mostrar ao mundo, aqueles que talvez não têm conhecimento, não têm consciência, não têm noção, ou até mesmo são indiferentes à paixão do Senhor. Somos convidados a dar o testemunho da nossa fé e diante do mundo dizer, eu fui salvo neste dia, eu fui redimido neste dia. Também eu abraço a cruz com ele, porque também nele eu recebi salvação. Por fim, eu dizia no domingo de Ramos e repito agora, quando nós ouvimos esses evangelhos, não somente de hoje, mas desta semana inteira, nós ouvimos muitos nomes. Hoje, por exemplo, Pedro, Pilatos, Judas. A tradição nos fala de outros nomes, Cirineu, Verônica. Pensemos, Maria Santíssima, Maria de Cleofas, Maria Madalena. Pensemos por um instante, diante destes nomes, alguns que
entraram por omissão ou pelo pecado, outros que entraram por compaixão com o nosso Senhor. Pensemos diante desses nomes, quem seria eu? Quem seria você nesta história? Eu repito, esta história fala da nossa história. Esta cruz fala da nossa salvação. Por um mistério de fé, celebrarmos esta ação litúrgica hoje nos coloca lá em Jerusalém, lá no Calvário, lá aos pés da cruz. Quem seríamos nós? Seríamos nós os traidores? Seríamos nós os negadores? Seríamos nós aqueles que iriam carregar a cruz com ele, que enxugariam seu rosto, que ficaríamos de pé com Maria Santíssima ao lado da cruz? Quem seríamos nós? Padre, mas que diferença faz pensar nisso agora? Eu não estava lá. Faz toda a diferença, porque encontrarmos o nosso lugar aos pés da cruz leva-nos a seguir a nossa vida com Jesus. Quem era indiferente antes, será indiferente hoje também. Quem abraçou a cruz antes, abraça hoje também. Assumirmos o nosso lugar aos pés da cruz dá sentido à nossa vida, à nossa existência e à nossa fé hoje, aqui e agora. Em um instante de silêncio, meditemos sobre esta palavra e encontremos nosso lugar aos pés da cruz de nosso Senhor. À sombra dos teus braços, a igreja viverá. Por ti no eterno abraço